Muito bem, queridos amigos, chegou o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E para irmos ao Pai, nós precisamos ir a Cristo. E a palavra de Deus é que nos leva a Jesus. Foi Ele mesmo quem declarou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. João 5,39. Ele também disse: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus nos liberta, e conhecer a Cristo é o caminho da salvação. Hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre os ensinos de Jesus e vamos aprender o que ele falou a respeito da sua vinda. Um discurso extraordinário que Jesus fez. E eu já queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Esse será o capítulo que hoje nós iremos explorar. Marcos capítulo 13. Mas antes de irmos para o texto de hoje, eu quero lembrar você que nós preparamos uma plataforma de estudo da Bíblia muito especial para atender a todos os interessados. É o nosso site bibliamais.com.br. Através desse site você pode fazer vários estudos da Bíblia e até ter um instrutor virtual para acompanhar você em todo esse processo. Você poderá ainda ter um lindo certificado no final do curso, se você for bem ali e acertar pelo menos 70% das questões. Cada videoaula foi preparada com muito carinho, depois tem o quiz, onde você testa os seus conhecimentos e dessa maneira a gente vai se aprofundando no conhecimento da palavra. Acesse agora mesmo bibliamais.com.br e conheça um pouquinho mais dessa proposta, para você aprender mais da palavra de Deus. Por falar em palavra de Deus, a minha já está aberta aqui nas minhas mãos e eu queria estudar com você esse tema hoje, o dia da sua vinda. Mas antes de começarmos o estudo, a gente sempre ora. Se você puder, tiver condições, fecha teus olhos e ora comigo também. Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e nos ajude a conhecer a Tua vontade para a nossa vida. Suplicamos, Pai, que o Teu bom e Santo Espírito nos guie e nos ajude nesse momento. Que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, não em Marcos 14, né? Marcos capítulo 13, né? Marcos capítulo 13. Nesse texto de Marcos capítulo 13, nós temos aqui o registro de um dos sermões de Jesus. Você sabe que o ministério de Cristo estava fundamentado em 3 ações, né? Ele curava, ensinava e pregava. E aqui nós temos um sermão profético falando a respeito da destruição do templo e falando também da sua vinda. E em Marcos capítulo 13, a partir do verso 14, ele começa a falar a respeito de uma grande tribulação que viria e depois, em seguida, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. E eu queria ler com você, então, os versos 24 em diante. Marcos capítulo 13, versos 24 em diante. O texto diz assim: naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mais uma vez, Cristo falou a respeito da sua vinda. Você sabe que apenas no Novo Testamento existem 300 menções à volta do Senhor Jesus. Nenhuma outra doutrina da Bíblia é tão enfatizada quanto a volta do Senhor. E por que isso acontece? Isso acontece para ajudar eu e você nesse preparo, para nós entendermos que é através da comunhão com Ele que nós podemos estar prontos.
e ele deixou para nós os sinais quando a sua vinda estaria próxima. Olhando para o texto de hoje, nós percebemos algo interessante. Jesus diz: mas após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Primeiro, o sinal que Jesus deixou para nós: o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. O ano de 1780 foi o ano que testemunhou essas palavras proféticas de Jesus. No dia 19 de maio daquele ano, às 10 da manhã, o sol escureceu e as pessoas não entenderam nada do que estava acontecendo. Os animais voltaram para os currais, as galinhas voltaram para os galinheiros e as pessoas começaram a pensar que o fim do mundo estava chegando. Interessante que o eclipse ele é perfeitamente previsível, porque nós temos um eclipse solar quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. A grande questão é que no dia 19 de maio de 1780 não havia esse alinhamento de Sol, Lua, Terra, o que nos indica que o eclipse desse dia foi um eclipse sobrenatural. É por isso que nós aplicamos esse evento às palavras proféticas do Senhor Jesus, anunciando que o fim estaria próximo. E não bastasse esse dia escuro, e é assim que você deve procurar até mesmo na internet para ver mais informações sobre esse dia, não bastasse esse dia escuro, naquela mesma noite, a lua apareceu no céu vermelha como sangue. Jesus havia dito sinais no sol, na lua, a lua apareceu no céu vermelha como sangue. As pessoas foram tomadas por um grande terror e expectativa. Muitas delas voltaram-se para a Bíblia. De fato, estava diante delas grandes cumprimentos proféticos. E eu vou dar para você um desses exemplos. Há uma profecia na Bíblia que fala a respeito do domínio papal. Lá em Daniel capítulo 7, capítulo 8, falando do chifre pequeno, que nós identificamos como Roma papal, esse poder dominaria por 1260 anos. Esse domínio começou no ano 538 e se estendeu até 1798. Os eventos que eu estou fazendo menção agora, do Sol e da Lua, aconteceram em 1780, ou seja, há 18 anos do fim desse período profético de 12 séculos. 18 anos antes de termos o final da supremacia papal, Sol e Lua, eles avisam que os eventos finais estão chegando. O mundo está caminhando para o seu fim, o fim da história humana. E quando foi, no dia 15 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, desterrado para a ilha de Santa Helena, e ele morre 2 anos depois. Ou seja, os 1260 anos de domínio papal chegaram ao fim em 1798. As pessoas que vivem naquela época perceberam o que estava acontecendo, o sol escurecendo, a lua vermelha como sangue, a mais alta autoridade religiosa do mundo sendo presa, algo grandioso está para acontecer. Mas não foi só isso. Jesus falou de sinais no sol, na lua e nas estrelas. No verso 25, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. 13 de novembro de 1833 é a data em que nós temos a famosa chuva de estrelas. Na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, por várias horas, houve uma grande chuva de estrelas. As pessoas ficavam olhando para os céus e se perguntando se o grande dia final, o dia do juízo, havia chegado. Bom, aqui precisamos fazer um parêntese, né? As estrelas não caem. Aquilo que nós chamamos de estrelas cadentes, na realidade são meteoritos que quando entram em nossa atmosfera e devido à mudança do tempo, da temperatura, elas explodem, elas incendeiam. Então o que aconteceu lá em 1833
foi uma chuva de meteoritos, mas foi um sinal extraordinário que foi visto por todos os habitantes da região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Se você buscar essa informação nos anais da história, você vai encontrá-la. Essa chuva de estrelas anunciavam a chegada do tempo final. 1833. E 11 anos depois, nós chegamos ao ano 1844. O que aconteceu nessa data? Cumpre-se a profecia de Daniel 8,14. Pastor, que profecia é essa? É a profecia que fala da purificação do santuário celestial. Lá em Israel, no Antigo Testamento, uma vez por ano o santuário terrestre era purificado. E isso acontecia com a obra do sumo sacerdote. Era um dia de juízo para Israel. Agora vem o profeta Daniel e escreve que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. É lógico que Daniel está falando do santuário celestial, porque o santuário aqui da terra foi destruído muito antes de acabar esse período profético, lá no ano 70 da nossa era, da era cristã. Assim, muitos que estavam testemunhando esses eventos sobrenaturais se voltaram para a Bíblia em busca de respostas. O sol escurece, a lua vermelha é como sangue, o Papa é preso e agora aproxima-se o dia do fim do mundo. As pessoas que voltaram-se para o estudo da Bíblia começaram a descobrir algumas profecias e entre esses estava um fazendeiro lá de Low Hampton, no estado de Nova York, chamado Guilherme Miller. Esse fazendeiro, membro da Igreja Batista, gastou vários anos da sua vida dedicados ao estudo da Palavra de Deus. E ele, quando estudou Daniel 8,14, onde se fala da purificação do santuário, Miller concluiu de que quando se passassem 2.300 anos literais, o santuário seria purificado. E lá em Daniel 9, versos 24 a 27, ele encontrou o início ou o evento que marcaria o início desse tempo profético, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Viajando a partir daí, esta ordem chegaria-se ao dia da purificação do santuário. Esta ordem para purificar, para restaurar e edificar Jerusalém, ela foi promulgada pelo rei Artaxerxes da Pérsia no ano 457 a.C. Se você viaja a partir do ano 457, 2.300 anos, você vai chegar ao ano 1844. Depois, um outro homem chamado Samuel Snow aprofundou mais os estudos. E eles queriam saber agora em qual dia do ano 1844 o santuário seria purificado. Então Samuel Snow apresentou a seguinte lógica: se lá no tempo de Israel o dia da expiação era o 10º dia do 7º mês, nós precisamos entender em que dia cairá no nosso calendário gregoriano o 10º dia do 7º mês do calendário judeu. E quando eles fizeram esse estudo e essa transposição, eles chegaram ao dia 22 do mês de outubro. Assim, Samuel Snow concluiu que no dia 22 de outubro de 1844 seria o grande dia da purificação do santuário. Na visão dele, de Miller, o dia da volta de Jesus. Porque eles achavam que o santuário a ser purificado fosse a terra e que Jesus voltaria naquela data. Esse foi o grande movimento millerita que levou cerca de 100.000 pessoas, apenas nos Estados Unidos, a se prepararem para a vinda de Jesus naquela terça-feira, dia 22 de outubro. Acontece que a data chegou e Jesus não voltou. E todos esses milleritas passaram por um grande desapontamento. Depois, eles descobriram em Apocalipse capítulo 10 de que esse desapontamento já havia sido profetizado. De acordo com as palavras do anjo a João, era o doce na boca e o amargo no estômago. Um livrinho que João recebeu a ordem de tomar e comer, e na boca ele seria doce, no estômago amargo. E esse doce e amargo falava da expectativa da volta de Jesus e do desapontamento por ele não ter voltado.
Ainda que eles tenham passado por uma grande decepção, eles não perderam os olhos de Jesus. Eles continuaram aguardando ao Senhor e eles tinham que responder agora uma pergunta: o que havia acontecido então e por que Jesus não voltara? E depois, com a ajuda de um homem chamado Irã Edson, eles então compreenderam de que a data estava certa, mas o evento errado. A data profética era de fato dia 22 de outubro de 1844, mas o evento não era a volta de Jesus, mas sim a purificação do santuário lá no céu. Essa purificação, de acordo com a tipologia do Antigo Testamento, não apontava para a volta de Jesus, mas para o início do juízo, ao findar do qual ele voltará à terra. Aí eles entenderam agora a sétima igreja do Apocalipse, que quer dizer Laodiceia, povo do juízo, povo julgado. Agora eles entenderam que o juízo havia começado no céu e que ao findar desse juízo é que Jesus voltaria. Então perceba, amigos, 1780, 1798, 1833, 1844 foram datas proféticas, cumprimentos proféticos que foram tendo lugar na história e levando as pessoas a pensarem que um fim do mundo se aproximava. Assim como Jesus havia predito em Marcos capítulo 13, os acontecimentos estavam tendo lugar e todos eles indicavam uma verdade: o fim está próximo. Isso quer dizer que ao Jesus estabelecer na palavra esses sinais, ele está falando para mim e para você de que esses sinais são como placas indicativas à beira da estrada, indicando que o fim se aproxima. Você já fez uma viagem? Já viajou de carro, talvez de ônibus, e você observava as placas à beira do caminho? Às vezes eu tinha que sair de Cariacica ou Vitória, no Espírito Santo, e ir lá para a Feira de Santana, onde eu estudei por 4 anos, onde eu fiz teologia. E eu ia no ônibus da Itapemirim e eu viajava cerca de 1000 quilômetros até chegar na minha escola. E eu ficava olhando as placas à beira do caminho. Faltam 800 quilômetros, 700 quilômetros, 500 quilômetros. E por mais longa que fosse a viagem, daqui a pouquinho você começava a ver placas. Falta 120 quilômetros, falta 80 quilômetros, falta 30 quilômetros. E quando a gente já se aproxima aí, a gente já começa a sentir que já está quase no destino. Essas placas indicativas vão mostrando que nós estamos chegando, estamos quase lá, que é hora de chegarmos e irmos para o nosso destino. Assim como essas placas nos mostram a proximidade do nosso destino, os sinais deixados por Jesus nos alertam de que nós estamos próximos também da sua vinda. É verdade que nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós estamos vivendo nos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, porque cada sinal por ele deixado foi cumprido fielmente e agora falta apenas um sinal. Um sinal. Você sabe qual? Eu queria convidar você então para nós lermos o último sinal dado por Jesus, que deverá ter lugar para que então Jesus possa voltar. Aqui, no mesmo discurso a respeito da destruição, mas em Mateus capítulo 24, no verso 14, Jesus declara: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Sabe qual é o último sinal deixado por Cristo para que o fim chegue? A pregação do evangelho. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse programa. Todos os dias estamos abrindo a Bíblia para pregar o evangelho eterno, para que as pessoas conheçam mais de Cristo e se preparem para o dia da sua volta. A nossa missão é pregar o evangelho eterno. Jesus não está dizendo se o evangelho for pregado, o fim virá. Jesus está afirmando: e este evangelho será pregado, então virá o fim. Agora, por que o evangelho será pregado?
porque Jesus tomou todas as providências para que esse Evangelho atingisse a toda criatura debaixo do céu. E sabe quais foram essas providências? Deus enviou o Espírito Santo, o outro Consolador, para que estivesse para sempre conosco e para que nos ajudasse na pregação do Evangelho. Nós entendemos que o Evangelho eterno a ser pregado no mundo inteiro está contido nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Ali você tem 3 anjos, cada um deles com uma mensagem urgente, mas quando vamos para Apocalipse capítulo 18, aparece um anjo que ele com a sua glória ilumina toda a terra e é dado à humanidade o último convite. Caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Não se esqueça, todas as vezes que você ler Apocalipse capítulo 18, verso 1, lembre-se do Espírito Santo que será derramado. Esse anjo representa o povo de Deus, os mensageiros, que, ungidos pelo Espírito Santo, na forma de chuva serôdia, a última obra do Espírito Santo que nós aguardamos, o Evangelho será pregado a toda criatura debaixo do céu, no poder do Espírito Santo. Sinais maiores do que aqueles que foram vistos no Pentecostes e na igreja cristã primitiva, eles voltarão a acontecer. E esses sinais, eles testemunharão do poder de Deus e da chegada do estabelecimento do seu reino. Quando a igreja cristã primitiva foi organizada, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Milhares se converteram em um só dia e sinais foram vistos de todos os lados. O Espírito Santo nos está prometido para esse tempo final da história. E a história da igreja cristã não vai se encerrar com menor poder e vigor do que começou. Nós podemos esperar agora uma grandiosa obra do Espírito Santo e o Evangelho atingido a toda criatura debaixo do céu. Mateus 24, 14 será uma realidade. O Evangelho será pregado a toda criatura. Então virá o fim. O fim aqui é a volta do Senhor Jesus, quando todos os salvos serão levados para a eternidade e todos os ímpios morrerão. Então eu e você precisamos nos preparar para esses eventos finais, porque todos nós deveremos estar de um lado ou de outro nesse grande conflito entre o bem e o mal. Você precisa tomar posição de que lado você vai estar. Os sinais deixados por Cristo na natureza, os sinais deixados por Cristo com relação à pregação do Evangelho, são para nós advertências de que o fim se aproxima. E eu e você precisamos nos preparar para tudo isso. Nós precisamos tomar posição e definir de que lado nós vamos estar. Isso me faz lembrar uma história que eu li certa vez de uma avó, de uma senhora já muito idosa. E ela, todos os cultos, ela com dificuldade, com sua Bíblia nas mãos, ela caminhava até a igreja. Ela passou a ter que fazer essa caminhada com a ajuda de um netinho. E um dia o neto voltou-se para sua avó e perguntou: vovó, por que a senhora faz esse esforço tão grande? A senhora vai para a igreja todos os cultos, mas a senhora acaba dormindo na igreja, a senhora acha que não presta muita atenção, a senhora já é idosa, por que esse sacrifício todo? E ela simplesmente respondeu para o neto: meu netinho, eu quero que eles saibam de que lado eu estou. Eu quero que eles saibam de que lado eu estou. De que lado você está. Ao percebermos os eventos finais da história desse mundo e a proximidade da volta de Cristo, que senso de urgência não deveríamos nós hoje tomar? Sim, meus amigos, nós precisamos definir hoje de que lado nós estaremos nesse grande conflito entre o bem e o mal. O Senhor Jesus disse que os sinais aconteceriam e ele voltaria. Os sinais já estão aí, já fazem parte da história. Agora estamos vivendo um momento em que o Evangelho está sendo pregado e ele vai concluir, Jesus concluirá sua obra enviando o Espírito Santo sobre todos nós. O Evangelho será pregado em todo o mundo e o fim virá. A grande questão é de que lado você está
em todo esse processo. De que lado você vai ficar? Jesus declarou certa vez: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Se você fica na dúvida, você já escolhe o lado de Satanás. Porque quem procrastina, quem não escolhe, quem não toma decisões, acaba ficando na beira do caminho. Meus queridos, isso é um alerta para todos nós. O Senhor Jesus se aproxima. O Apocalipse ensina: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Capítulo 22 ensina: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aquele que há de vir virá e não tardará. A pergunta que eu faço é: está você pronto para esse acontecimento? Sim, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Eu espero que o nosso coração se abra a essa bendita esperança de todo crente, a volta de Jesus a essa terra, e que nós façamos o devido preparo para estarmos prontos para esse acontecimento. Quando Ele voltar, nós receberemos a coroa da vida eterna. Iremos com Ele morar nos céus e reinar com Ele, como a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar por isso hoje? Pai, muito obrigado pelos sinais que o Senhor deixou para nós em Tua palavra. Esses sinais nos advertem de que Jesus está às portas e que nós precisamos nos preparar para Te receber em glória e majestade. Pai querido, fica com todos nós, nos abençoa, nos ajuda e nos ajuda em nosso preparo para Te receber. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.